a mais um Empregabilidade com Silvia Reis, aqui na TV O Evangelho, na cidade de Betim, Minas Gerais. Acessem o site aí, pessoal, www.tvoevangelho.com.br. Você aí, internauta, fique ligado que hoje o programa está imperdível. Estamos aqui hoje com a nossa convidada, Márcia Ribeiro. Olá, Márcia. Olá. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui no Empregabilidade. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Adorei muito estar aqui. Obrigada, eu também te agradeço, né, pela sua participação aqui hoje. E Márcia vai falar para nós um pouquinho da vida dela. Fala aí para nós, Márcia. Sim, Silvia. Eu sempre tive um sonho de ser psicóloga, né? Sou psicóloga já há 5 anos, né, que eu já estou atuando na área da psicologia. Tudo iniciou quando eu fiz um ensino médio, aí fiz um curso técnico. Nesse curso técnico que eu formei, né, eu tenho uma formação técnica em segurança do trabalho, né, técnico de segurança do trabalho. Aí teve a disciplina psicologia, aí eu vi realmente, é a psicologia que eu quero fazer. Então assim, iniciou de consultório. Hoje em dia eu faço a avaliação psicológica. E nosso tema de hoje vai falar sobre avaliação psicológica, né, Márcia? Isso mesmo. O tema de hoje vai falar sobre a importância da avaliação psicológica no processo seletivo. Fala aí para nós, Márcia, um pouco. É uma ferramenta muito importante a avaliação psicológica, porque com a avaliação psicológica nós podemos verificar a personalidade, dados do candidato. Então, se nós temos uma vaga e essa vaga precisa ser preenchida, e ela pode ser preenchida usando essa ferramenta. Essa ferramenta é muito importante, né? Muito importante. Então, assim, nós baseamos em testes, né? Esses testes foram feitos vários estudos, pesquisas, né? Não é assim, porque tudo fala que psicologia é muito subjetivo, né? Não é tudo cientificamente comprovado. E vamos aí então, Márcia, o que consiste a avaliação psicológica hoje no Brasil? A avaliação psicológica hoje no Brasil, né, ela foi mesmo regulamentada nos anos de 1970, né, pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, houve bastantes estudos, porque a psicologia antes era voltada só em consultório. E hoje mudou, né? Completamente, né? Então, muitas das vezes a gente fala com uma pessoa, vai no psicólogo, a pessoa fala assim, eu não estou doido, né? Então, e às vezes a pessoa tem até medo de ir procurar um psicólogo, né? Tem sim. As pessoas têm muito medo, né? Porque assim, criou-se mito, né? Que o psicólogo trata de doido. E não é. Né? O psicólogo, ele simplesmente ajuda a pessoa a buscar as suas respostas, as suas verdades. E quais os profissionais que estão envolvidos aí? Na avaliação psicológica, quem pode mesmo aplicar os testes é só o psicólogo e os estudantes de psicologia. Então só pode ser o psicólogo? Só o psicólogo. O administrador ele pode fazer o recrutamento, mas não pode aplicar teste. Só o psicólogo. Isso é regulamentação da lei. É uma lei, então? É uma lei. Porque nós todos, né, todos os psicólogos, nós somos credenciados, né, o Conselho Regional. Então, cada tem um estado, registro. Nós temos um registro. Então, assim, nós fazemos um estudo, né, de 5 anos. 5 anos nós estudamos para poder nos formar como psicólogo. E hoje você tem até já seu escritório, né? Tenho. Foi uma concretização de um sonho. Conta aí para nós, então, aí. Foi, porque assim, trabalhei, né? Sempre trabalhei, me esforcei e tive essa vontade de trabalhar com avaliação psicológica, porque eu comecei iniciando trabalhando em clínica do Detran. Então, sempre trabalhei com motoristas, aplicando testes. Então, assim, fui me envolvendo e falei assim, gente, eu vou montar. E hoje agora eu montei, abri meu próprio negócio. Olha aí que bacana, pessoal. A Márcia hoje tem seu próprio negócio. Ela tem seu próprio escritório, né? Seu consultório, me desculpem. E é uma psicóloga profissional. Isso mesmo. Qual o diferencial que a avaliação pode oferecer na realização de um processo seletivo? É como eu iniciei, né, falando,
Ou temos a vaga, né? Surge essa demanda, dentro dessa demanda é uma das ferramentas, né? Como eu já disse, que você pega o candidato certo para a vaga certa. Porque assim, profissionais, nós temos bastantes profissionais, mas só que nós precisamos de um profissional específico para aquela vaga. Um exemplo, um técnico de segurança do trabalho, né? Então, é necessário que a pessoa tenha uma formação técnica. Então, nós precisamos verificar a formação, o grau de conhecimento, a localidade, tudo isso nós precisamos verificar. E com o teste, né, nós podemos verificar se esse candidato ele está realmente apto para esta vaga. Pelo que eu entendi, eles têm que estar aptos, né? Ele tem que estar apto. Apto, né, a esse cargo, a esse, né, esse papel que ele vai ser passado para ele, né? Isso mesmo. Né? E o que a empresa tem a ganhar com isso? A empresa tem a ganhar muito com isso. Por quê? Evita-se, né, o turnover, que hoje em dia muitas das empresas, né, têm essa demanda, né, busca que reduzir. Né? Então, assim, o tempo que um candidato ele é preparado, então, assim, demanda muito tempo para que ele esteja realmente apto para poder, né, dar o resultado esperado. Porque quando você entra, você tem o seu conhecimento, só que a empresa tem uma outra demanda, então, assim, então você tem que se ajustar à demanda da empresa. E você sempre está aí pegando currículos? Isso mesmo. Para estar vendo qual empresa que necessita de um profissional para cada área? Isso mesmo. É assim que funciona? É assim que funciona. Então as pessoas, né, podem se candidatar pelo nosso e-mail, né? Que eu também tenho uma página no Facebook também, que é Márcia Ribeiro. E lá já consta, né, que as pessoas estão precisando de emprego. Nos procure. Aí, pessoal, tá precisando de um emprego, quer crescer no mercado de trabalho? Vai no Face da Márcia, vai lá na página dela, deixa lá, ô Márcia, tô precisando de um emprego aí, me ajude, né, Márcia? Com certeza. Procure a Márcia aí, com certeza ela vai te ajudar. Ser um grande profissional aí. Será muito bem-vindo. A empresa, por ter um profissional interno que realize avaliação psicológica ou deve procurar externo? Olha, pode ter um profissional interno, como pode ter o externo. O externo, no caso, seria a mim, você, né? Seria a mim. Porque, assim, pode ter um psicólogo lá dentro, mas, assim, é bom ser uma pessoa de fora. Por quê? Primeiro, a gente busca os candidatos que estão lá dentro, internos, para ver se tem como promovê-los. Se não, aí sim a gente busca os externos. Então, aí, tendo essa pessoa que ela já está fora, ela já tem um banco de dados, então é mais rápido para poder fazer essa contratação. E como que eu faço, assim, igual você falou, de promover essa pessoa interna ou externa? Explica aí, eu não entendi muito bem. Explico sim. Porque, assim, o candidato, né, ele vai ao longo do seu dia a dia mostrando o seu desempenho. E esse desempenho, né, vai estar sendo observado pelos seus gestores, líderes, né? Até mesmo psicólogo também, se lá tiver. Porque muitas vezes as empresas não têm o setor de RH, ela só tem um departamento pessoal. Então, aí por isso que é contratado um RH externo. Aí essa promoção ela é feita nesse sentido, pelos gestores. Pelos gestores, isso. Então. E qual a relação custo-benefício da avaliação psicológica para a empresa? O custo-benefício é como eu já disse também, é o turnover, né? É o turnover? É o turnover. Evita, né? Porque quando você faz uma seleção, você não vai ser só aquele QI, não é quem indica. Né? Você faz esse processo, né, que eu, como eu falei, né, com testes. Esses testes são todos fundamentados pelo Conselho Regional Federal de Psicologia, né, que nós também, todo psicólogo é cadastrado no Conselho Regional de Psicologia, né, todos nós temos o nosso registro. Então, assim, tudo embasado nisso. Todos os testes são embasados lá. Então, quando nós temos, vamos supor, como eu já dei um exemplo, né, de uma vaga, né, nós buscamos qual o teste que vai ser aplicado para essa vaga. O que eu preciso observar nesse candidato? Tem os testes aí para cada tipo de vaga? Tem. Dinâmicas? Sim, tem sim. Porque existe teste de atenção, de personalidade. Então, assim, o que é uma vaga? Ela é necessário ter
se uma pessoa vai entrar num espaço confinado, então eu preciso saber se essa pessoa ela está apta para poder ficar lá nesse espaço confinado. Porque se é uma pessoa que ela pode desmaiar, né? Se é uma pessoa que está com depressão, então eu preciso identificar esses traços. E esses traços eu consigo identificar com os testes. Você vai identificando a pessoa através desses testes? Esses testes. Qual o ambiente, qual a área que ela pode atuar? É Isso, dessa forma? É dessa forma, tá? Porque o teste também é muito utilizado quando a gente vai tirar a avaliação psicológica mesmo. Muita gente, né, às vezes fala assim, aqueles testes lá. Só que assim, para fazer, se tirar sua carteira, né, sua habilitação, sua CNH, você precisa fazer avaliação psicológica. Precisa mesmo fazer avaliação psicológica no teste aí, quem vai tirar a carteira, né? Então assim, o teste, quando a pessoa fala, não é que a pessoa, né, passa, não passa, ela fala assim, tô doido. Não, não está doido. O que quer dizer que naquele momento ele não está apto. Porque o teste, ele não fecha. É né, como se fosse um círculo. Naquele momento, por N motivos, porque quando nós fazemos uma avaliação, nós verificamos, fazemos todas uma bateria de perguntas para o candidato. Nós verificamos... Então, uma série de perguntas? Série de perguntas. Dê um exemplo aí dessas perguntas para nós. Quantas horas ele dormiu? Se ele está alimentado? Se ele teve um luto recente? Se ele perdeu alguém da família? Isso tudo contribui para que o candidato não saia bem no teste. Porque ele não consegue se concentrar. Se ele não dormiu bem... Ele não vai conseguir, né? Não vai conseguir. E se ele teve uma perda, ele não vai conseguir também. Então é necessário que sim. Então isso tudo afeta, né? Afeta. Na hora da avaliação, né? A gente vai ter ansiedade também, Ansiedade né? também. Ansiedade. A ansiedade nós verificamos, né? Nós conseguimos identificar. Porque toda pessoa, quando ela está sendo avaliada, tem ansiedade, né? A gente percebe o traço da ansiedade. Só que a gente consegue controlar. Então, assim, a gente busca, né, o psicólogo, ele busca trazer tranquilidade para o candidato, explica para ele, fala com ele. Se não entendeu, a gente explica de novo como que faz o teste. Então, o ideal é que ele entenda e faça o teste da melhor maneira possível. É uma série de etapas, né, Márcia? Sim, tem, né? É uma série de etapas. Que existe aí para a gente estar entrando aí hoje no mercado de trabalho, para sermos um profissional aí de futuro aí, né? Isso mesmo. É muito importante. Hoje as empresas, né, buscam isso, né? A melhoria contínua. Então, por isso que está embasando muito. Muitas das vagas, elas são voltadas para isso. E a empresa exige, né? Exige. Porque assim, é necessário que faça, né, para ver o perfil do candidato, para ver quem que você está contratando. É necessário que tenha uma avaliação. A avaliação psicológica é o único item a ser avaliado em um processo seletivo? Não. Ele Não? é um dos itens. É um item só. Como É um dos itens? É um dos itens. Como você falou também, dinâmica. Dinâmica também a gente busca num processo também. Porque nós precisamos saber se a pessoa ela consegue trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe não é fácil, Não né? é fácil. Não é fácil mesmo. É necessário. Então, com a dinâmica, nós podemos identificar. Nós podemos saber se a pessoa consegue dividir. Se ela sabe dividir e compartilhar com o outro. Então, com a dinâmica a gente verifica e o teste também. E tem várias dinâmicas aí para Tem. trabalhar, né? Essa, como eu falo também, a comunicação, né? O envolvimento. Tem? Existe várias dinâmicas. De tudo é determinado. Né? Por isso que, como eu falei a princípio, né? Há feito estudo, né? Então são anos de pesquisas, né? Para poder verificar. Até mesmo quando o candidato é tímido, existe uma dinâmica para tirar essa timidez dele? Porque todo candidato já chega tímido, né? Porque vai ser analisado, né? Então, assim, ele já tem esse receio, né? Então, assim, a gente busca, né, ter um quebra-gelo, né? Então, nós buscamos essa dinâmica de quebra-gelo para depois de você, a dinâmica que vai avaliar ele mesmo. Então, essa primeira é mesmo para quebrar o gelo. Qual o impacto que a avaliação psicológica tem sobre o candidato? É como eu falei, né, também. Se o candidato ele não foi aprovado, ele fala, tô doido.
Aí ele sai, né, todo triste, né, para baixo, pensa que não vai voltar mais, pensa que não vai conseguir um emprego, né, uma oportunidade, não é, Márcia? Isso mesmo. Então, assim, eu faço um diferencial, porque todos os candidatos que eu faço avaliação, eu mostro para ele aonde ele não foi bem. Ah, você mostra para ele? Eu mostro. O que ele errou, o que tem que ser melhorado. O que ele precisa melhorar. Esse é meu diferencial. Então, o candidato, quando ele sai de lá, mesmo que ele não passou, ele sabe o que ele precisa melhorar. O que ele pode fazer para no futuro ele se sair bem. Dê um exemplo aí de um candidato que você entrevistou, que você fez uma pesquisa com ele esses dias aí. Ó, um exemplo, o candidato, ele chegou muito nervoso, falou comigo que precisava muito dessa vaga. Aí fiz a quebra-gelo com ele, que como ele já me falou, me adiantou que ele estava muito nervoso, então eu tinha que fazer o quebra-gelo. E depois fiz todas as dinâmicas com ele, fiz os testes, fiz a entrevista com ele e ele não passou. Aí eu falei com ele, mostrei para ele. E a vaga era a vaga era recente? Era uma vaga recente. Aí eu falei com ele, por que ele não passou? Ele falou, realmente. Eu falei assim, a gente tem que ser muito verdadeiro quando a gente está em um processo seletivo. Porque tudo que nós dissemos, nós temos que comprovar. E se a pessoa mente, em algum momento a gente consegue pegar ele mais para frente, principalmente com o teste. E aí ele falou que ele tinha uma certa escolaridade e quando eu fui ver, ele não tinha. Não tinha. Aí, então ele mentiu. Então já é uma pessoa que... Uma pessoa não confiável, não confiável, então... Já mentiu aí no primeiro processo que ele teve, né, com você, né? Então não mentem, pessoal. Isso não mesmo. podem mentir. Fica a dica. Fica a dica aí. Seja sincero, seja verdadeiro. Os resultados podem impedir na hora da contratação? Sim. Esse exemplo que foi dado agora, né? Se a pessoa já mentiu e o resultado não foi positivo, ele não vai ser contratado. Ele não vai ser contratado. Não. Porque eu coloco apto ou não apto. Ou então apto com restrição. Então, que é uma pessoa que no momento, ela não quer dizer que ela não passou e nem que ela passou. Ela precisa de um acompanhamento para ver como que vai ser esse desenvolvimento dela. Aí cabe à empresa, se ela vai ter esse tempo para acompanhar essa pessoa ou não. E o candidato fazendo essa avaliação com você, ele já igual você falou, ele pode estar sim ou não apto à vaga. E essa vaga é rápido, ele já tem a resposta mais rápida, que a empresa já vai contratá-lo, como que é? Aí depende da empresa, né? Porque existe todo um processo, porque a empresa me dá a vaga. Aí fala assim, olha, eu tenho uma vaga, um exemplo, de auxiliar de serviços gerais. Então eu preciso desse candidato de tal data. Então às vezes eu tenho uma semana para poder fazer esse recrutamento. Não é tão rápido não, né? Não. Porque às vezes o candidato pensa que eu fazendo avaliação hoje, amanhã eu já estou, né, dentro da empresa. E não é assim, Não né? é assim. Porque faz a avaliação, só que tem vagas que elas já são para ontem. Aí você recebe a vaga, aí daí 2 dias você já tem que estar com o candidato. Então depende muito da demanda da empresa. E quais as dicas que você pode dar para a gente ao submeter uma avaliação psicológica? Primeira dica, como eu já falei, escutar o psicólogo. É necessário que escute o psicólogo. Porque muitas vezes, né, quando nós estamos sendo avaliados, o que ocorre? Nós não escutamos. Porque nós temos o nosso hábito de ouvir uma palavra e já entender o resto. Né? Não fica tudo subentendido. Não, é ouvir mesmo, estar ali para fazer uma avaliação mesmo. Tá? Dormir bem, se alimentar antes de ir, mesmo que a pessoa não tenha um hábito, toma nem seja um café simples para poder fazer a avaliação. Tomar um café bem feito, né? Bem Isso. tomado, né? Isso. E dormir no mínimo 6 horas. 6 horas? No mínimo 6 horas. Que é menos do que o ideal, né,
Noite de sono são 8 horas. Então, o mínimo são 6 horas. Com essas dicas, o profissional, ele vai passar por esse processo seletivo? Vai. Se ele escutar, vai. Porque normalmente todas as pessoas chegam para o psicólogo, me fala, como que eu posso passar naqueles testes? Eu sempre falo isso. É só escutar o profissional. Eles têm uma preocupação, né, Márcia, de sim, querer saber como que foi, né? Eles têm sim. Porque muito profissional, depende de profissional para profissional. Eles não dão resultado no momento. Não falam se a pessoa passou ou não passou e nem mostram o que ele não passou. E eu já gosto de mostrar. E a pessoa já sai ali sabendo o porquê, o que ela pode melhorar. Eu acho isso imprescindível. Isso é muito bom, né? Você mostrar para o profissional o que pode melhorar, né? Até o candidato, ele sai mais motivado, né? Sim. A motivação também faz parte aí, não faz? Faz. Até mesmo um exemplo, quando eu iniciei, como eu falei, na clínica do Detran. Então, nessa clínica do Detran, teve muitos candidatos que não passaram, né? Principalmente o candidato inicial, ele chega muito nervoso. Então, eu já falava com eles, se você quiser, você pode voltar depois para concluir esses testes. Aí a pessoa falava assim, não, quero fazer. E às vezes não passava. Assim, eu devia ter escutado, né? Então, assim, e depois ainda voltava e queria repetir o teste comigo novamente. Porque eu mostrava para ele o que ele tinha errado, aonde estava o erro. E uma outra coisa, o teste ele não pode ser mostrado para ninguém. Não? Não. Por quê? Isso é porque nós temos um conselho, né? Como eu já havia dito. Então, assim, o teste ele é do candidato. O candidato, só que ele não vai levar para casa dele, né? O candidato fica como psicólogo. Mas o candidato, só ele pode ver o teste. Isso que como é uma empresa que contratou e é a empresa. Mas só a pessoa que foi pedida, vamos supor, um coordenador. O coordenador que pediu o teste desse candidato. Então, só ele que vai ver. Outro colega não vai ver. Só se o candidato falar assim, pode mostrar, e ele estiver do lado. Aí sim mostra o teste, porque é confidencial. No caso, eu passei pela avaliação psicológica, eu mesmo, só eu que vou ficar sabendo e você. Só. E a pessoa que foi solicitada, né? Se for uma empresa, eu passo para a empresa. Aí a empresa vai ver o meu teste também. Só. Outra pessoa não. São informações confidenciais. Confidenciais. Psicólogo é bem próximo de um padre. Como que é, Márcia? Eles falam que o psicólogo é muito próximo de um padre. De um padre? E você, né? Você guarda o sigilo. Guarda mesmo, né, Márcia? Guarda. Vai ouvindo as pessoas, as histórias, né? Muitas histórias. Porque o diferencial do psicólogo é a escuta. Né? Nós, psicólogos, nós temos a escuta. E nós escutamos e podemos, né, dentro do que nós estudamos, das nossas vivências, ajudar a pessoa a encontrar esse caminho. É igual como você falou no início aí do programa, porque hoje o pessoal acha que psicólogo é doido, né? eu tô doido porque eu vou procurar um psicólogo. Né? Não acredita que o psicólogo é um profissional, que ele pode te ajudar, não é verdade? Isso mesmo. Porque antes os psicólogos, eles só trabalhavam em consultórios. Então eles realmente voltaram mesmo para a parte que como se diz, que eles falam de loucura, né? Que são as pessoas que tinham alguma deficiência, né? Então, se ela não conseguia lidar com aquele sofrimento que ela tinha, né, e às vezes até confundia com deficiência. Né, mas, às vezes, quando a pessoa está depressiva mesmo, se ela não consegue lidar com isso, aí tem que ter esse tratamento. E psicólogo não passa medicamento, não, né? Psicólogo não passa medicamento. Nós fazemos terapia. Terapias? Fala um pouco para nós dessas terapias. Porque a pessoa, né? Normalmente o tratamento inicia, né, uma vez por semana. Ele tem durabilidade de 1 hora, de 50 a 1 hora. Que a pessoa ela vai como se fosse uma espécie de um desabafo, né? Ela vai contar qual que é o sofrimento dela, o que está causando isso.
Porque todas as nossas respostas a gente tem, ela está dentro de nós. Só que às vezes nós não conseguimos encontrá-las. Então o psicólogo vai para poder ajudar a pessoa a encontrar esse caminho, a buscar essas respostas que estão todas dentro de nós. Então o psicólogo é isso, o papel dele é de ajuda, de auxiliar. Ele não dá as respostas, ele ajuda a encontrá-las. Ele vai ajudando aos poucos, vai fazendo as perguntas. Isso mesmo. E a pessoa ali vai desabafando. Vai desabafando, ela vai falando, e ela mesma vai encontrando. Ela fala assim, vai fazendo, né? Vai, assim, à medida que ela vai contando para o profissional, ela vai vendo, sentindo. Porque assim, quando você tem um sofrimento e você fala sobre ele, você já consegue lidar com ele. Quando você só guarda ele para você, você não consegue lidar com ele. Se hoje a gente vê, se as pessoas procurassem hoje essa ajuda, essa terapia, procurassem uma psicóloga, com certeza diminuiria até um pouco dessa depressão, não é, Márcia? Com certeza. Hoje em dia nós temos que, muito ativa a nossa vida hoje, nós temos que, hoje em dia, até nas praças, né, tem academias, né? Então, assim, a gente tem que ter uma atividade. Nós hoje buscamos qualidade de vida. Né? O tempo todo nós temos que ter qualidade de vida. Então, assim, é muito importante que a pessoa seja ativa, né? Que ela trabalhe, mesmo não precisa ser numa empresa, ela pode trabalhar em casa também, fazer algum trabalho. Né? Você vê, o tempo das nossas vovós não faziam os crochês. Né? Um trabalho manual. Um trabalho manual, né? Então, assim, é muito importante, né? Porque a pessoa trabalhe, né? Que ela tenha, né? Essa atividade, que ela consiga, né? Colocar a cabeça para funcionar. Olha aí que bacana, as dicas que a Márcia estão deixando aqui para nós, dessa terapia, né? Então, assim, eu acho que a gente deve procurar uma psicóloga, conversar com ela, desabafar, não só no processo seletivo, mas também como uma terapia. Isso mesmo. Né, Márcia? Porque a psicologia, ela tem várias ramificações. Nós temos, como eu falei aqui hoje, de 2 temas diferentes, né? O psicólogo de consultório e o psicólogo que é voltado para a parte de avaliação psicológica, né? Então, assim, são bem distintos um do outro, tá? Eu dei um exemplo dos 2. Normalmente, eu não faço esse atendimento clínico, eu só faço mesmo avaliação psicológica. Mas para a gente ser um profissional completo, nós estudamos todas as outras áreas. Então, temos também o psicólogo jurídico. Tem o psicólogo jurídico também? Tem o psicólogo jurídico. Fala um pouco para nós, então. Ele é da justiça, né? Então, assim, quando a pessoa ela sofre algum sofrimento de abuso, né? Então, existe esse profissional para fazer essa escuta, para poder identificar. Temos psicólogo escolar, na escola também, que ele trabalha junto com o pedagogo. Então, assim, a psicologia ela tem um leque. Que, como eu falei, de início só existia o clínico. Então, o clínico tratava de tudo. Aí foi criando os estudos, né? E foi abrindo esse ramo de oportunidade. Então, existe onde você foca, né, em um só. Psicólogo do trânsito também, né? Que é nas clínicas do Detran. Existe o perito, né? No trânsito também. Então, assim, tudo a gente foca naquilo. Tem um leque aí, né? De vários psicólogos aí, né? Para todas as áreas, né? Todas as áreas, tem sim. A psicologia, ela é muito rica, né? Ela iniciou, né, como eu falei, nos anos de 1970, então tem poucos anos, nesses poucos anos... 1970? Nos anos de 1970, que ela foi realmente legalizada, né? Então, assim, depois disso foi fazendo vários estudos e com esses estudos chegou essa ramificação, né, desse leque de psicólogos que vai tanto na parte, né, que trabalha, né, atuando junto com outros profissionais. Né? Como eu falei, o jurídico ele trabalha também junto com os direitos humanos, né? O assistente social. Então, sempre tem assim, a gente tem essa parceria, né? Que a gente faz Existe com os essa profissionais. parceria aí, né? Assistente social e psicóloga, Isso. né?
Então, assim, na parte também clínica também, né, quando, um exemplo que eu dei aqui, quando a pessoa sofre um abuso, aí também, com o assistente social também, existe essa demanda também. Então, pessoal, o nosso programa já está chegando ao final. Quero agradecer a participação da Márcia aqui hoje no Empregabilidade. Volte sempre. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço. Prazer é todo meu também. De falar um pouquinho, né, sobre a psicologia, né, dos seus desdobramentos, foi muito importante. Gostei muito de falar. Eu também gostei muito, Márcia, da sua presença, da sua participação. Esperem que vocês também tenham gostado do programa hoje, né? Pra gente estar falando sobre essa avaliação psicológica, conhecer um pouco aí também da psicologia, que vai ajudar vocês também, né? Então, eu quero que a Márcia aí deixe mais uma dica para vocês, fale de novo dos seus contatos, aonde a gente pode encontrar a Márcia, né? Sim. O telefone é 031 3160 2324 9733 9850 e na página do Facebook, Márcia Ribeiro. E também pode encaminhar os currículos por e-mail, que é mrclinicapsicológica@gmail.com. Pode até encaminhar currículos para o e-mail dela. Repete seu e-mail novamente, Márcia. Repito sim. mrclinicapsicológica@gmail.com. E aonde fica seu escritório? Na Avenida Inconfidentes, número 414, sala 206. Fica próximo ao edifício da Copasa, o edifício Sagmar. E qual o horário que você fica lá? De 9 às 17. De segunda a sexta? De segunda a sexta-feira. Aí, pessoal, procurem a Márcia lá, na rua Inconfidência, número 414, 414, sala 206. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço a participação. Obrigada também por você ter vindo, né? E volte quando quiser. Okay. Será um prazer. Sempre me convidando, estarei aqui novamente. Com certeza. E agora eu quero deixar aí um grande abraço para o pessoal lá da Faculdade Pitágoras, Renata, Suelen, a Beth, a Carolina também, quero deixar um abraço grande para ela, o pessoal lá do CDL, Wagner, a Grace, o José Barbosa, quero mandar um abraço aí que sempre está ligado aí, está sempre me vendo aí, a Marli, a Nádia, Eliara, e para o pessoal lá da minha cidade também, lá de Carmo do Paranaíba, que eu sei que tem alguém lá me assistindo, e vai esse abraço. E quero convidar vocês também para estar assistindo, para estar ouvindo o meu programa na Rádio Trincheira, todas as segundas-feiras, às 10h30 da manhã, no programa Bom Dia Cicrolândia. Toda segunda-feira, às 10h30, você tira dicas empresariais comigo na Rádio Trincheira. Você pode acessar o site www.trincheirafm.com.br e ouve lá e você tira as suas dúvidas, dicas, que eu vou estar lá ajudando vocês. E o mais, eu quero agradecer você que ficou aí do outro lado me assistindo. Espero você na próxima semana, se Deus quiser, que vocês tenham um resto de semana abençoado e um feriado tranquilo. Fiquem com Deus e até semana que vem.